série nesse mês de março. Nós vamos estar abordando temas relacionados e que não são no nosso dia a dia, mas que são dilemas polêmicos, dilemas cristãos. E toda sexta-feira esses temas vão estar sendo liberados pela manhã, então fique atento, fique ligado. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E hoje, para começar, nós vamos estar falando sobre os desigrejados. E antes de a gente começar mesmo a abordar o tema, eu queria falar primeiro o que é ser igreja. E o que é ser igreja? Para mim, ser igreja é ser a noiva de Cristo, que é o que a palavra nos ensina, é ser corpo de Cristo, que é o que a palavra também nos ensina. Mas o corpo é formado de células e para nós é formado então por pessoas que têm diferentes dons, que têm diferentes pensamentos, diferentes opiniões, mas que têm em comum um coração que foi transformado pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus como nosso Salvador e único Senhor. E as várias partes desse corpo é que formam a igreja, que é o que dá esperança e que é a luz para esse mundo perdido. Então, isso é ser igreja. Claro que tem outras definições, mas eu queria resumir dessa forma aqui nesse início para a gente poder entrar e saber o que é ser então um desigrejado. Bem, esse termo desigrejado ele vem de agora, mas a ideia ela já vem há muito tempo. Em pesquisa eu percebi que desde o ano do ano 155 esse tema já começou a ser tratado dentro da igreja, através de Montano, de Tertuliano. Foram homens que começaram a trazer críticas à igreja, a questionar o propósito, a existência, a ação da igreja naquela época. E ao longo dos tempos sempre foi se levantando pessoas para estar questionando a igreja em relação a isso. E as últimas estatísticas dos últimos 10 anos que os agentes fizeram em relação traçando um perfil religioso brasileiro, ela vem declarando que as pessoas se autodenominaram como evangélicos sem vínculo institucional ou protestante não praticante, que isso tem a ver com esse termo desigrejado. Então a gente já tem um número crescente de pessoas que estão se identificando dessa forma, né? Também são conhecidos como os destemplados. E por isso que é um tema bem polêmico, porque hoje tem sido, gerado em torno disso pessoas assim que têm tido discussões acalorosas, têm também sido rotuladas, desprezadas em relação a esse tema. E eu vejo que a igreja ela precisa fazer algo a esse respeito. Ao invés de nós, porque não pertence a nós esse espírito de julgamento, de apontamento, de exclusão, de divisão. Esse espírito não nos pertence. O que pertence a nós como povo de Cristo e o que nós devemos fazer é respeitar, não julgar essas pessoas porque elas têm atos religiosos diferentes dos nossos, mas também ajudar essas pessoas à medida com que elas se permitirem a entender o lado delas, porque existem alguns pontos e algumas diferenças, alguns argumentos, mas também em nós há um espírito de reconciliação, que a palavra fala, através de Jesus em Mateus 5, muito sobre esse espírito. É claro que está referente à oferta. Jesus vem falando que se você tiver algo contra o seu irmão, você vai, deixa a sua oferta e depois vai e se reconcilia com o seu irmão. Mas também eu entendo que a nossa vida ela é uma constante oferta de adoração. Então por isso a gente precisa estar com esse espírito de reconciliação o tempo todo presente sobre a nossa vida. Então a gente não pode simplesmente agir dessa forma, mas a gente precisa sim oferecer, a nossa vida e a nossa adoração, tudo que diz respeito à vivência do Evangelho de uma forma onde as pessoas elas sejam acolhidas, abraçadas e não separadas, como diz em Eclesiastes 3, a gente veio para juntar, não para espalhar, ainda que haja tempo para isso. Mas há 3 tipos de desigrejados e o primeiro deles são aqueles que saíram da sua cidade, da sua comunidade, do seu local onde eles residiam e eles hoje estão num outro lugar e é onde precisam encontrar uma igreja
para congregar. E isso às vezes leva um tempo. Então essa pessoa fica temporariamente, né, desigrejada. Aqui na igreja a gente teve um caso desse, de pessoas que vieram por causa da pandemia, inclusive, estavam nesse processo de mudança, teve a pandemia, né, teve o lockdown, a pessoa ficou sem igreja e aí assistindo cultos online, até que quando flexibilizou e voltou os cultos presenciais, ainda que com 40% das pessoas, mas elas começaram a voltar a frequentar os cultos e aí por isso foram recebidas. E aqui na igreja a gente conseguiu dar atenção a essas pessoas. O segundo grupo de pessoas, né, é identificado como aquelas pessoas que foram, em algum momento, tiveram uma desilusão, uma decepção com a igreja, né, e aí não quer mais frequentar, devido ao abuso, ao autoritarismo, algo que fez com que ela sofresse na sua caminhada devido à convivência cristã. E a gente vê muitos cristãos que foram explorados, que se frustraram, sentiram isso na pele, né, essa falta de amor. Pessoas que, assim, têm fome da verdade porque viveram debaixo de mentira, debaixo de uma autoridade opressora, e aí elas têm essa necessidade hoje. Eu estava lendo um livro, inclusive, sobre desigrejados, do pastor Hidalgo, e ele estava com esses relatos de pessoas que sofreram, que passaram por isso. Inclusive, li muitos comentários na internet também de pessoas assim que estavam entristecidas com a igreja, com o comportamento, principalmente da liderança da igreja, pessoas que se viam como às vezes escravos, numa relação, sabe, até tóxica para elas. E essas vítimas, esses irmãos, é triste a gente ver esses relatos, porque eles são reais, pessoas que realmente estão sofrendo. E essas vítimas, elas fragilizadas, elas carregam consigo dores, às vezes, não só na alma, mas também na carne. E Jesus fala que a gente não pode apagar o pavio que fumega e nem esmagar a cana trilhada. Então, para nós, querido, eu acho que fica a mensagem de que a gente precisa olhar com empatia para essas pessoas, olhar para o seu coração com uma cautela, sabe, e imaginar como eu gostaria de ser tratado por Jesus se eu passasse por essa situação. E isso implica, eu acredito muito nisso, num sopro singelo, um sopro mesmo de vida, singelo, para que essas cinzas saiam e que a chama volte, sabe, a acender no seu coração. E essa ferida ela encontre uma cura. Porque meu propósito nessa mensagem hoje não é trazer uma crítica para quem está tendo essa postura, sabe, de estar se afastando da igreja, né? Não como desviado, mas de estar mesmo assim como um desigrejado, mas de trazer uma posição de cura e também uma ação reflexiva, onde você que de repente está na igreja vendo pessoas assim, possa se compadecer dessa pessoa, possa ter misericórdia dessa pessoa, possa orar, possa, sabe, se colocar no lugar dela e entender que tem pessoas que estão passando por isso, sem expor, sabe, vai ser um instrumento de cura, de poderoso, sabe, um canal de Deus, uma resposta de oração. E aí nesse ponto eu oro para que o Espírito Santo te instrua, e para você que está passando por essa situação, que você, sabe, abra o seu coração, porque eu li relatos de irmãos que conseguiram voltar, que estavam longe, que se consideravam desigrejados, mas que conseguiram voltar. E que estavam, sabe, animados, impactados. Inclusive no livro do Nelson Bomilcar, que diz sobre os sem igreja, há relatos de pessoas assim, que estavam fora e que retornaram e que descobriram essa nova paixão e que estão hoje congregando e que estão dando frutos e que estão sendo usados para curar outras pessoas. Então que você seja esse canal, que você seja essa pessoa. E aí a gente tem o terceiro, que aí o terceiro é que é mais, sabe, difícil, vamos dizer assim, de debater. E não é o propósito aqui. São aqueles que não veem mais necessidade de ir à igreja no sentido de instituição, organização. Porque acham que foi uma invenção humana
esses regulamentos, o CNPJ, pessoas pagas, todas essas questões relacionadas à instituição, a tempo, todas essas regras, isso é uma invenção humana. E isso não é bíblico, então por isso eles não veem necessidade de estar ligados a uma instituição. E eles criaram um movimento apologético onde tem influenciado pessoas a abandonar a igreja, a sua comunidade cristã. É certo que é difícil, em alguns lugares até, achar uma igreja bíblica de verdade. Eu reconheço isso. A gente tem visto muitos pastores com atitudes assim de mercenários. De fato existe isso, mas a gente não pode generalizar, porque o problema é esse, generalizar. Temos homens ainda tementes a Deus, que têm caráter, sabe, sendo transformado, moldado, e principalmente que têm um aprofundamento na palavra, que são homens sérios e que estão buscando de fato pregar esse evangelho para que toda criatura ouça e seja, sabe, conduzida à presença do Senhor e que estejamos juntos até o final. Eu tenho convivido com homens assim, eu conheço homens assim, eu louvo a Deus pela vida desses homens e eu espero que você encontre. Porque a gente não pode dizer que a igreja é desnecessária para a comunidade. Pelo contrário, ela é essencial. Tanto que nesse lockdown, as igrejas elas foram essenciais para as pessoas que estavam em casa para receberem uma palavra, continuarem fazendo seus cultos. E também, quando abriu, foi visto que era uma necessidade. Então ela é importante sim, há muitos trabalhos também de apoio social que são importantes e relevantes para a comunidade. Agora, a igreja no início começou nas casas, isso é uma verdade. Jesus, apóstolo Paulo menciona isso, que as igrejas elas se reuniam nas casas, em Atos fala sobre isso. Mas à medida com que essas reuniões foram crescendo, com certeza foi vendo a necessidade de haver uma organização, de haver uma estruturação. Imagina, ainda mais para nós brasileiros, que tudo tem o seu jeitinho. Imagina se a igreja não tivesse a organização que tem, como que seria? Então a gente precisa zelar, e a palavra fala que precisa ser feito tudo com ordem e decência. Então a gente precisa ter esse cuidado, para que as pessoas elas venham para esse lugar e elas sejam realmente edificadas, porque a igreja ela precisa sim ter um foco, ela precisa ter um acompanhamento de discipulado, ela precisa ter uma agenda, ela precisa ter uma vida missionária. É para isso também que a igreja existe, para aperfeiçoamento dos santos, sabe? À medida com que a gente se reúne, a gente vê que as pessoas elas estão sendo transformadas de fato, então é importante essa convivência entre irmãos. Agora, ela é uma instituição tanto humana como divina. Eu vou ler um texto aqui, que está descrito até no livro do pastor Hidalgo, como eu falei antes, que diz assim: vive a tensão entre o cuidado com os valores do reino, ou seja, a família, a adoração, a oração, o ensino discipulado, a proclamação da palavra e a administração dos sacramentos. E também a administração da sua estrutura física, que é a contabilidade, finanças, estruturas, sedes, horários e dias de reuniões, formas de governo, estatutos, regimentos e leis, e etc. Ou seja, isso é necessário para a igreja. Contudo, o cuidado é importante, porque a gente deve lembrar que a organização ela precisa servir e não determinar a natureza da igreja. E aí é importante a gente entender essa diferença. A igreja ela tem a necessidade de ser uma instituição organizada, mas ela não pode perder o seu foco, o seu propósito principal, que são as vidas. Contudo, o cuidado que a gente precisa ter é que a organização precisa servir e não determinar a natureza da igreja. E agora a gente vê na Bíblia algumas metáforas em que a gente é comparado, em que nós somos comparados. Ovelha, ela não vive sem pastor, porque nós somos um rebanho. Somos membros do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E nós somos os ramos, estamos ligados à videira, e um ramo que não sobrevive sozinho.
Tudo bem que você pode dizer que quando a Bíblia ela fala em Atos da igreja primitiva, em Atos 2, quando fala sobre isso, ou quando Paulo, o apóstolo Paulo, nas cartas, ele vem referindo-se à igreja, está se referindo também à igreja universal, aos povos, tribos e nações que vão se achegar a Deus, que vão confessar Jesus como seu Senhor. Tudo bem, mas também está se referindo à igreja local. A igreja local ela não pode perder o seu propósito. A igreja local ela precisa entender que esse propósito ele precisa ser cumprido até o fim. Essa é a missão principal da igreja, fazer a expansão do reino. E aí há algumas situações que a gente precisa ficar atento, porque não tem como a gente ser uma igreja sozinho. Em Provérbios fala, alerta sobre isso, sobre o cuidado de você ficar isolado, de você ficar sozinho. E é importante que a gente entenda isso, porque você sozinho tem uma vida incompleta com Deus, com Jesus. Um braseiro, se ele se cobrir de cinzas, com o tempo ele vai se apagar. Então, um crente ele não pode ser autossuficiente. Aonde ele cresce sozinho, aonde ele se gera sozinho, aonde ele se cuida sozinho. Né? Eu sei que você de repente pode estar dizendo assim para mim, né, pastora, mas eu vejo as pregações do YouTube, eu sou edificada. Eu sei, irmãos, que tem muitos pastores que são uma bênção, que trazem palavras, que têm um conhecimento que é muito importante para nós e que talvez a gente não tenha a oportunidade de ouvi-los em outro lugar, em outro momento. Eu reconheço isso porque eu também ouço alguns irmãos através do YouTube e eu louvo a Deus por essa ferramenta. Mas como que esses pastores eles vão te acompanhar de verdade? Essa é a minha principal preocupação, porque é importante que a gente tenha essa convivência. Jesus ele nos incentiva a buscá-lo no secreto, desenvolver esse relacionamento pessoal, o nosso sacerdócio no secreto, mas também nós fomos chamados para viver uma vida de cruz, de renúncia da nossa carne, da nossa vontade. A gente precisa entender que a igreja precisa desenvolver o método de servir que Jesus deixou como exemplo para nós. Edificar mutuamente os seus irmãos, contribuir para o aperfeiçoamento e crescimento deles. Inclusive em Hebreus 10, no versículo 24 ao 26, vem falando sobre isso. E diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazermos o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, ou seja, de congregarmos. Em outras versões fala assim. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então essa palavra, querido, ela é mais atual do que nunca. Tem a ver muito com o que nós estamos vivendo. E aí eu me preocupo, porque tudo que nós temos hoje é uma herança. E uma herança ela não pode ser desprezada, ela precisa ser aproveitada, porque eu penso na próxima geração, o que eles vão aprender conosco, que legado que nós vamos deixar para essa geração como uma recomendação madura em relação a essa experiência dessa comunidade em Cristo. Então eu sei que hoje os caminhos eles têm sido assim informais, aonde, sabe, tem sido desenvolvido vínculos às vezes pelas mídias sociais, pela internet, né? A igreja, graças a Deus, ela tem se reunido em outros lugares, não só nos templos. Isso é uma bênção para nós, para essa geração. E a gente precisa aprender isso a usar para o bem. E eu creio que se nós ajustarmos as nossas expectativas, nós vamos ser e vivenciar de uma maneira, sabe, mais abrangente, mais relevante o que é ser igreja nesse tempo. E as nossas atitudes, uns para com os outros, ela precisa ser mais responsável, sabe, com um amor mais sincero. Lá em 1 João vem falando sobre isso e eu queria estar falando com vocês sobre isso, que diz assim: amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche, completando o nosso coração. E eu queria terminar com isso, sabe?
que você possa buscar o Senhor, refletir sobre o que nós falamos, querido, que Deus tem prazer em ver seus filhos unidos, sabe? Mesmo com tantas diferenças, e eu não digo que elas nos afastam, elas podem nos, sabe, ajuntar, elas vão realçar esse amor, essa multiforme sabedoria de Deus, a ação do Espírito Santo sobre nós e principalmente o cuidado do Pai para conosco. Então eu oro ao Senhor, eu peço a Deus que você, através dessa palavra, possa ser edificado e possa entender que você não deve andar sozinho, que você deve andar sim, em conjunto, em amor, em unidade, um com o seu irmão, sabe, sabendo que a sua vida ela é importante para o seu irmão e entender que nós somos um corpo e que esse corpo precisa cumprir esse propósito aqui nessa terra. Então não seja um desigrejado. Amém?